Muito bem, aqui é o Saul e hoje eu estou de volta para poder falar um pouco de relato pessoal e também um pouco sobre uma breve análise aí do famoso Tinder e também a maneira que as pessoas ainda estão se relacionando em 2026. Tipo, é inacreditável que ainda tenham tantos caras fazendo as mesmas coisas erradas que, tipo, meio que já deveria ter entendido como é que funciona o padrão. E também eu quero incentivar vocês a enviarem os seus relatos lá no meu Telegram. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir ter acesso à minha conta e recentemente eu voltei lá. Aí consegui ver que tem tipo uns 15, 20 relatos que tinha me mandado nessa época que eu fiquei sem acesso. E nossa, dá pra fazer bastante vídeo lá e sobre o conteúdo que mandaram, né, os relatos. Então eu vou colocar na descrição o link pro meu Telegram, então você pode entrar em contato comigo lá. Tem um grupo lá também, eu vou acho que ativar ele de novo também. E aí você pode mandar o seu relato, beleza? Então aqui eu vou basicamente falar o seguinte, que nessa época que eu fiquei uns 2 anos sem postar nenhum vídeo, o que aconteceu? Eu, entre aspas, voltei pra plantação, né? Como a gente mesmo fala. Voltei porque tava fácil, na verdade, né? É aquele negócio, eu fiquei um bom tempo sem fazer nada, sem encostar ninguém, por mais de 2, quase 3 anos, eu acho. E aquilo, eu fui melhorando no geral, né? Melhorando no sentido, assim, tipo, físico, né? Com aparência, tipo, porra, indo na academia todo dia, comendo ali mais ou menos certo, mas nada assim, tipo, não era um cara, porra, viciado, só tinha, né? Tem o hábito, né? Normal. E aí você vai trabalhando, vai se aprimorando, vai conquistando coisas e você fica relativamente, assim, de boa com a vida, entendeu? Você não tem grandes problemas, eu não namoro ninguém, imagina, eu não namoro ninguém, não tenho problemas graves, não tenho doença, nada tipo nesse sentido assim que faça com que você tenha uma constante na sua vida que, digamos, te atrapalhe muito para conviver. Normal, uma pessoa normal, entendeu? E você acaba se tornando uma pessoa legal de conversar, assim. Eu não tenho muitos amigos, mas quando você troca alguma ideia com alguém, alguma coisa, você tá de boa, você não é um cara reclamão, você não é o cara que fica tipo, só se vitimizando, reclamando da vida, pô, tá o fim do mundo, sabe, tranquilidade, eu sempre prezo por essa tranquilidade. E, invariavelmente, acaba que fica fácil quando você tá, às vezes, assim, tão despretensioso, vamos colocar um exemplo na academia, né, às vezes tem uma pessoa que você vê sempre, troca uma ideia ali, alguma coisa, mas, tipo, não vou atrás, não vou no Instagram, nunca fiz esse tipo de coisa. E fica muito mais suave depois, porque você é um pouco, vamos colocar assim, um pouquinho fora da curva do padrão que geralmente os homens fazem, né? Inclusive amigos meus de academia, quando o pessoal tava ali, vamos dizer, eu tava observando a ação do indivíduo em tempo real, né? Do cara, tipo, trocando ideia com alguém, já pega Instagram, o cara já, tipo, sabe, tudo instantâneo. Eu sempre preferi, assim, não, se eu conversei, troquei uma ideia, não vou pegar Instagram agora, não vou conversar agora. Eu sempre preferi não fazer nada, porque eu sempre pensei, cara, não tem por que fazer nada. Tipo, o que eu vou ganhar com isso? Nada. E assim foi, até que em algum momento ficou tão fácil que, tipo, sabe, era só chutar pro gol. E isso aconteceu várias vezes, só que, cara, coisa assim, já, pô, só dá uns pega na menina ali, né, uns beijos, tá no carro, alguma coisa assim. Coisa de boa, de boa. Ficou fácil nesse nível. E um tempo depois, fui bem incentivado a um amigo meu de trabalho na época a usar o Tinder, porque ele falou, cara, por que não? Você, pô, tem aparência legal, não, longe, não sou Shed, né? Mas, pô, você tem aparência legal, você vai na academia, você faz isso, trabalha com isso aqui. Pô, e tava meio levando assim como um experimento. Óbvio, não vou falar pra vocês que as coisas que eu fiz, nessa época eu tava pensando em criar conteúdo, não, vou me relacionar aqui porque eu tô pensando no conteúdo pro canal depois, não, jamais. Mas com esse colega meu do trabalho, ele falou, pô, testa aí, cara, já que você tá um tempão sem fazer nada, você... E de fato, porque qual que era a lógica, o pensamento ali? Oficialmente, a última vez que eu dei em cima de alguém assim, pra valer, tipo, pô, aquela investida, foi em 2012. Porque eu fiquei de 2012 a 2022 com a mesma pessoa, fiquei namorando praticamente, né? Então, fiquei uma década. E eu perdi toda essa evolução dessa questão de relacionamento online, né? De você se aproximar e tudo mais dos aplicativos. Então, eu saí lá de usar SMS e tipo, ligar pra pessoa mesmo e tudo mais. Perdi toda a evolução que teve até 2022, daí fiquei mais 2022, 3 e 4, tipo, uns 3 anos praticamente
sem fazer nada. Então eu tava zerado mesmo, né? E as meninas que eu fiquei, assim, coisa básica, foram tipo, nossa, não fiz esforço, não fiz cantado, não fiz investimento, não fiz nada mesmo de conversa. Então eu realmente desaprendi o negócio. Aí meu amigo falou, pô, tenta ir, porque ali, basicamente assim, uma coisa que ele me falou, é básico, né? O Tinder, ele tá num passo é, já validado, no sentido de, se você tá no Tinder e der match com alguém, logo, portanto, já é pra fazer um negócio. Então não é pra você ficar de papinho, igual no Instagram, assim, nossa, eu achava chato pra caralho isso, você tem que ficar de papinho convencendo, entendeu? E daí, pô, faz com doce, chato pra caralho. Então, assim, no Tinder, eu entendi aquilo ali, falei, pô, realmente, por mais que eu já tenha ouvido e lido, e tá aqui na comunidade, a galera falando relato e tudo mais, eu não tava com a experiência prática mesmo. Eu estar usando o negócio e vendo como é que funciona você recebendo a mensagem, trocando ideia, entendeu? Então, pô, vou instalar, instalei. Também fui convencido a pagar. Fiquei meio assim, putz, eu não acredito que eu tô fazendo isso, cara. Meu Deus, vou pagar o Tinder, que bosta. Mas faz um sentido, pelo menos naquele momento, pelo menos eu tava me levando como um teste, assim, pô, tô testando. E foi barato, primeira vez acho que era R$ 15 ou R$ 20 uma semana, ou 2 semanas, não me lembro. Ou era um mês, não lembro. Mas qual que era o esquema ali? Eu podia ver todo mundo que me dava like, então eu não precisava ficar, tipo assim, na sorte de conseguir dar match com alguém. Então eu fiz meu perfil, coloquei lá, né, uma bio bonitinha, coloquei as fotos e tudo mais. E daí, tipo assim, deixei ali, não dei match em ninguém, na verdade, no começo. E aí recebi uns likes, falei, cara, quer dizer, não dei match não dei like em ninguém, né? Daí eu recebi os likes e fui olhando, deixa vai filtrando, assim, qual que é da mais bonita pra mais feia. Daí naquele momento você começa a perceber que, na verdade, foda-se. Porque, porra, realmente você recebe likes de umas meninas, pô, gata pra caramba. Mas elas não vão responder você, elas só dão like porque, foda-se, sei lá qual o motivo. E aí você vai filtrando, daí você dá um like naquela mais bonita, deu match, né? Porque ela já te deu like, você já consegue ver quem fez, quem deu like. Aí você tem que puxar assunto, tipo, cara, ninguém puxa papo, raras que puxa alguma coisa. E você tem que se esforçar demais, assim, daí o jeito que me ensinaram, entre aspas, me ensinando, né? Tipo, meu colega falando assim, não, você troca uma ideia aqui, aí você vai pro Instagram, do Instagram você vai pro WhatsApp, ou às vezes já vai pro WhatsApp e tal, daí você tem que sair, cara, tudo o passo a passo, tá ligado? Aquele cara que é solteiro convicto, no sentido assim, solteiro que tá, que é é como religião, assim, esse colega lá. O cara que fazia, que saía, daí ia pro bar, tomava onde, o cara tava trabalhando sempre ansiando pra chegar ao final de semana pra fazer as putaria dele. E não tá errado, tá feliz, foda-se, né, tá vivendo a vida dele. Mas eu não gostei desse método. Eu falei, pô, é chato pra caralho de ficar conversando, já tô no Tinder, cara. A minha ideia aqui não é ficar trocando ideia, conhecendo, fazendo amizade, ter uma conexão com a pessoa. Eu quero, pô, entendeu? Fazer um negócio aí fora. E beleza, até que deu certo, de certa forma, com algumas pessoas. Foi até, não vou dizer, porra, é fácil, porque talvez aí vem uma parada que é um pouco contra-intuitivo e até uma coisa que eu depois falei, nossa, isso aqui já é básico, isso é uma coisa básica, uma coisa já estudada, é uma coisa que o pessoal já sabe, que é você fazer coisas fora do padrão pra você chamar a atenção, mas não era uma coisa que eu definitivamente tinha planejado. Por exemplo, eu não lembro exatamente qual o motivo que eu achei uma mulher lá que tava no Instagram, daí eu entrei no Instagram dela, daí eu vi que ela postou um stories, acho que era da academia. Aí eu respondi alguma coisa, mas eu não segui ela, eu só respondi o story que ela tinha postado naquele momento, alguma coisa da academia. E ela me respondeu, na verdade, ela respondeu um negócio que eu respondi, e a última pergunta que ela fez foi, por que você não me seguiu? E ela me seguiu. E aí, a minha primeira atitude não foi seguir ela imediatamente. Eu vi a mensagem dela, respondi, tipo, bem depois, respondi qualquer coisa, porque eu realmente tava meio de saco cheio, já tinha conversado com outras mulheres naquele momento, então eu já meio que, pô, todo mundo, foda-se, tá ligado? É chato pra caralho isso aqui. É muito investimento emocional, no sentido de tempo, né? E aí respondi qualquer coisa e ela perguntou de novo por que eu não tava seguindo ela, e ela ficou, tipo, encucada, sabe? Mandando muita risadinha, me deu muita atenção porque eu não segui ela. E aquele momento foi, porra, de fato. Outra coisa que eu fiz de forma contra-intuitiva, mas não foi assim, também planejado,
foi quando eu saí com os colegas lá, com o pessoal da academia também. E tinha uma menina que eu fiquei 2 vezes. E aí ela postou uns stories e me marcou. Eu tava junto, em 2 fotos, eu acho, eu tava com ela. Mas não tava só eu e ela, né? Tava eu e mais umas pessoas. E eu já tava também conversando com outras pessoas no Instagram. E engraçado que algumas meninas, tipo umas 2, 3 meninas responderam esses stories. Nossa, já tá saindo com outro, não sei o que. Tipo, elas meio que ficaram incomodadas. Eu falei, putz, sabe? Daí você vai meio que relembrando as coisas que você assistiu, que você viu. E é isso, tipo, sei lá, é uma questão como se fosse uma provocação, entendeu? Ao mesmo tempo que valida o fato de você já tá saindo com outra pessoa, outra mulher no caso, né? E ela fala, pô, você tá sendo... Não que explicitamente dava pra ver que eu tava saindo, só tava com amigos, entendeu? Mas como eu tava muito perto dela, assim, é porque a gente tava numa mesa, né? Eu tava meio que colado assim, mas é porque era só aparecer na foto mesmo. E daí elas responderam assim, responderam meio que, pô, como assim? Né? Você tá conversando comigo, mas tá sendo com outra? Eu falei, não, amiga, ponto. Mas isso não fez com que elas parassem, né? Tipo, eu não pensei assim, porra, se eu postar isso aqui vai me fuder. Eu não pensei nada, só peguei e postei, foda-se, só repostei. E pensando, até falando com outras pessoas, é meio contra-intuitivo, porque os caras não querem perder, então pra ver que os caras que estão solteiros, né, eles ficam solteiros, né, eles ficam, vão sair, eles, pô, ninguém posta nada, não fiz nada, tá todo mundo atrás das cortinas, né, dando em cima das mulheres, mas eles não postam nada justamente pra não perder as outras. Mas eu postei e se eu perdi alguma que eu tava tocando nem me lembro, mas algumas responderam e queriam mais assunto, vamos ter que marcar pra gente sair também, pra eu ter minha foto, não sei o que, não sei o que. Tipo, falei, caramba, cara, isso é uma coisa que se eu pensasse muito eu não faria, porque, nossa, isso aqui vai dar ruim, mas deu certo, meio que ajudou, entendeu? É tipo aquele cara lá, esqueci o nome né, que é do canal do Flamino lá, Experiência Flamino, né, que fez os vídeos lá do Tinder, do Bad Boys, coisa assim, é você meio que tratando meio fora do comum mesmo, né? Não que você, quer dizer, se quiser ser, pode ser o Bad Boy, né? Mas é uma questão de você trazer essa parte de ser diferente, justamente porque isso quebra o padrão tradicional de você trocar ideia, de você se impor. E também, ao mesmo tempo, eu entendo que é como se fosse o papel do homem, né? O cara ele sempre tem que ser o diferentão, tem que ser o legal, tem que ser o cara que vai sair, vai fazer rir, é o comédia. Tipo, você não consegue... Eu passei por isso, assim, por mais que eu seja meio que, às vezes, sério, às vezes brincalhão, dependendo de quem que eu tô. Quando você sai com essas mulheres pela primeira vez, tipo, você não é você. Você tem que dar um jeito de manter, sabe, pisar em ovos, assim, porque parece que se falar besteira pode dar ruim. E, nossa, é foda. E isso me afastou de continuar nisso. Eu fiquei por, sei lá, alguns meses nisso, até que eu zerei. Falei, pô, não dá, não consigo. Porque é muito chato. Tipo assim, é muito chato. E o pouco que eu fiz nesses meses... foi uma coisa muito simples, tipo, é só você aplicar qualquer regra de mercado, é só você aplicar, tipo, lei de oferta e demanda, no sentido de comportamento, por exemplo, você tem muita oferta do mesmo tipo de homem, né, tipo, se você abre a torneira e tem água, você não dá o valor pra água, entendeu? Então você tem a mulher, tipo, sei lá, pega no Tinder, foi o que o cara falou lá, no Tinder, o cara do vídeo, né, as mulheres não postam, não colocam nem descrição no Tinder, né. E elas, mesmo assim, recebem um monte de like. Por quê? Porque só basta as fotos. Elas não precisam se esforçar. Não, tipo, os caras, pô... Aquele meu colega de trabalho, não, você tem que colocar assim essa foto. Tem que ter uma foto que tá na cozinha, uma foto com um cachorro, uma foto com um carro, uma foto com você foi não sei aonde. Tudo assim, sabe? Todos os parâmetros. Não, a tua bio tem que ter isso aqui, mas não pode ser grande. Tipo, porra, os caras tudo... Sabe? Como fosse um super curso pra você se mostrar, pra você se vender, sabe? Uma teoria de marketing, sei lá. E, de fato, é o único jeito, só que eu penso, cara, essas mulheres estão nem aí. A maioria que eu entrava no perfil, eu olhava lá, tava o arroba do Instagram pra ganhar os caras, aí ela dava like, mas na minha opinião, a maioria pra ganhar seguidor e ao mesmo tempo, claro, é uma coisa que eu pensei e daí, nossa, foi uma coisa que eu comentei com os outros caras e faz total sentido, que basicamente, assim, é uma questão de você... É uma estratégia econômica também da mulher, né? É só você pensar, no caso, eu já fiz isso de tipo, sei lá, eu não tenho grana,
uma época ela tava muito ruim, porra, ia muito na casa de parente, da mãe, na casa da avó, você vai jantar, você vai almoçar, entendeu? E às vezes tem isso aí, você sai do teu trabalho, você tá longe de casa, você vai almoçar na casa da tua mãe, na casa do teu pai, dos teus avós, não sei. Ou seja, você não tá pagando pela comida, tá comendo de graça, na casa de um parente. Isso é ótimo, entendeu? Todo mundo ganha. A pessoa às vezes, pô, é legal, fica feliz que você tá indo fazer uma companhia, você come, você não paga nada. Imagina que legal, você não precisa gastar com marmita, não precisa gastar com teu almoço, não precisa ir pra casa e ir longe, às vezes voltar. Mesma coisa, porra, a mulher, pelo menos a maioria que eu vi, tem que, porra, raríssimas exceções ali, sei lá, tipo, vamos colocar assim um número de 10% menos, que, porra, sair, nem, não precisa nem jantar, sei lá. Que é um ponto fora da curva, é bem mais fácil. Mas a maioria, pô, não, tem que ir pra um lugar, tem que comer, não sei o que lá. E, porra, na minha opinião, e se você olha o Instagram da pessoa, né, você vê isso aí, cara. Pô, muito story em vários lugares. Stories de vinho, de bebida, lugares diferentes, pratos diferentes, entendeu? A pessoa, pô, tem um rolê gastronômico, vai em vários lugares, né, tá ligado? Às vezes você conversa com a pessoa, pô, qualquer lugar que você passa na cidade, a pessoa já foi, tá ligado? Ela foi em todos, ela, tipo assim, tem um conhecimento, na minha opinião, sabe? Ela foi em todos os restaurantes, eu acho que ela foi com um cara diferente em cada lugar. Então ela sabe todos os gostos, assim, isso é terrível, no final das contas. Mas, foda-se, né? O meu objetivo era né? Só comer e sair fora. Mas é uma parada, tipo assim, ela é o negócio social, né? Então ela tem a validação do cara que dá moral e tá dando atenção, e levando, buscando tudo mais. Ela tem a experiência dela poder colocar o perfil dela, colocar no perfil dela, né, as fotos de lugares que ela vai, onde ela bebeu, o que ela bebeu, o que ela comeu, tudo mais, né? Aumenta o status digital e ela tem seguidor. Então, assim, ela só ganha. E ganha prazer no final. Ela, porra, só ganha pra caralho, entendeu? E no final você paga. E é o que eu... Não lembro se foi o mesmo cara que falou, mas a ideia é que, pô, se isso aí tá sendo mais caro do que você pagar uma GP, pô, vai na GP. Se o teu objetivo for esse. Porque se você quer uma namoradinha, alguém, um investimento emocional maior pra você ficar apegado, eu acredito fielmente que não é no Instagram, não é no Tinder que você vai conseguir. Porque o nível é terrível, tipo... Todo mundo sabe, quando você tá no Tinder, sai com alguém do Tinder, você já sabe o histórico, já sabe que a pessoa já saiu. E eu conversei com caras assim que simplesmente eles meio que ignoram, como se a mulher ela não tivesse saído com, sei lá, quantos caras na última semana, no mesmo dia, no último mês. E alguns caras da academia que estavam mais ou menos como, não vou dizer exatamente como eu, mas eles estavam, tipo, meio que iniciando no Tinder, vamos colocar assim. E tinha um cara que tinha saído com umas 2, 3, e aí ele já tinha, a última ele tava saindo. Acho que ele saiu uma vez e tava, tipo, super empolgado pra ser novo. Tava apaixonado. Tudo bem, o cara era mais novo, tinha uns 21. Mas muito apaixonado, muito apaixonado. Queria sair, tava, porra, mostrava, não, sei o que lá. E me perguntava umas coisas. E o pessoal falava, pô, não, tem que ver, não é assim, tem que cuidar. Porque, tipo assim, o cara tava investido e ela sempre falava, não vou conseguir. Mas ela tava no Tinder ainda, né? E, não vai dar, sabe? Então, ele tentava sair, na quinta, sexta, sábado, ela não conseguia. E daí, a primeira vez que ele esqueceu 2 vezes, daí na primeira, né, normal, mas na segunda demorou, sei lá, 1 mês pra sair. E daí, de novo, ele queria, tipo assim, marca pra outro dia já. Dela, não, sabe, várias desculpas eu vi assim. Eu falei, cara, você não entendeu? Ela ainda tá no Tinder. Tipo, tá lá, se você entrar no teu perfil no Tinder, tá lá ainda o perfil dela normal. Não excluiu, não, entendeu? Então ela tá sendo com outras pessoas. Vamos dizer que ela tem uma lista de prioridades ali, dos caras que podem ter mais poder aquisitivo, que representam mais, são mais bonitos, não sei. E você tá nessa lista, você tá lá mais embaixo. A hora que esses caras estão em cima não conseguirem sair com ela, porque os caras de repente estão em outras listas, outras listas, né? Aí você vai subir na lista da prioridade, você vai estar lá em cima, e a hora que os caras voltarem, você vai descer. Entendeu? Então basicamente ela tá só tentando comer. Você também quer, os caras querem, ela também tá querendo, só que no caso ela quer, tipo, só não gastar com o jantar, não gastar com o almoço. E alimentar, daí você olha o Instagram e tudo conecta, sabe? Você olha o Instagram, tipo assim, a pessoa sempre tá saindo, entrando nos lugares, sempre tá postando alguma coisa. E nego não se importa com isso. E eu, tipo, realmente, não se importa com isso, mas não fixe nisso, não ache isso ruim. Quando você também tá fazendo a mesma coisa, só que você também não pode, porra, ter um investimento emocional e esperar alguma coisa disso. Não,
se você não vai pagar muito, sei lá, vai pagar R$ 100, vai sair à noite ali, pô, às vezes é legal, às vezes você consegue mais, ficar mais tempo com ela, fazer mais coisas com ela do que faria com uma GPU, não sei. Mas o investimento emocional que esse pessoal faz é terrível. Então, eu passei por isso aí, algumas queriam ir num nível muito além, nos lugares muito, falei, não. Isso que eu já deixava mais ou menos no esquema. Eu tentava trazer o bom e velho pão duro de comer, tomar um vinho, comer uma pizza, um negócio assim. E funcionou na maioria das vezes. É muito mais fácil e ficar na casa e tudo mais. Mas a ideia é você não tentar, não se apegar, né? Não tá, não, mas você de fato não se apegar, né? Porque a ideia, tipo, o que eu quero dizer no final das contas? Não é ficar com raiva. Porque a mulher é isso, porra. Mas você não pode ser um patrocinador disso, entendeu? Porque o preço para você estar lá, já que você já passou já avançou um passo, no sentido igual o pessoal falou, né? Se você já tá no Tinder, já pressupõe que é para ir além. Diferente do Instagram, que não, você tem que trocar ideia. Às vezes, pô, você troca ideia com a minha ali no Instagram, você acha que vai dar alguma coisa, não vai dar nada, né? Mas no Tinder não, você tá no Tinder, automaticamente é para fazer alguma coisa. O problema é que, mesmo que dê match, não significa que vai dar certo. E aí é foda, aí vira tudo que custa, aquele negócio, né? Tipo, pô, tem que ficar, né, se esforçando e trocando ideia. Então, na minha opinião, a melhor coisa a ser feita, se você tá ainda nesse jogo, né, é você trocar ideia com várias pessoas, ter o seu tempo e não dedicar, né? Foi o cara falou lá, né, o fato dele, no vídeo, né, do Flamino lá, dele diminuir a tensão, né, de começar a ser mais frio, justamente porque faz com que saia um pouco do padrão, faz com que ela questione por que tá ignorando. Claro que o cara lá, pô, o cara é bonito, dá pra admitir, pô, o cara tem um shape, o cara tem um cabelão, o cara é estiloso, o cara tem status, o cara tem um canal. É difícil que não conheça o cara, não tenha visto qualquer o rosto dele por aí. Mas nós que somos um pessoal mais comum, aí, Betinha mais norme, né? Você ignorar de primeira, geralmente pode ser que se perca. Mas às vezes não. Então a questão, assim, você nunca pode se apegar, não importa. Por isso que você tem que sempre investir pouco, né? Porque quanto mais você investe, pior mais fica apegado. Então a ideia é você não investir muito mesmo. A gente trocar ideia, pô, deu um match legal, você manda uma mensagem, pô, já ser um direto, pra não ficar perdendo tempo. E se não responder, ou se responder e fizer com doce, você já tá falando com outra, pô, na tranquilidade. Por quê? Porque a ideia é que se você ficar investindo numa só, se der ruim aí, se der ruim nessa, você vai ficar muito mal. Entendeu? Então pelo menos é isso que eu tô pensando. Então, acho que era isso. Eu tentei trazer um pouco disso aí. Claro que podia ir além em histórias bem específicas, assim. Posso fazer em outros vídeos, mas a minha ideia é mais trazer isso aí, porque, de fato, eu acho que não compensa mais o nível de esforço aqui, né? Principalmente para os caras que querem alguma coisa, querem um incentivo, querem, tipo, realmente namorar, sei lá. E você tem que pensar que, porra, no Tinder não dá, cara. Não tem como, porque parece que os caras, eles esquecem do próprio histórico, né? Parece que eles esquecem que eles estão falando com um monte de mulher, dando like a um monte de mulher, e quando eles saem com alguém e ficam apaixonadinhos, ele acha que a mulher só deu like nele, só deu match com ele e não tava saindo com a galera antes. E, tipo, não vai ter motivo pra sair com outras pessoas depois dele, entendeu? Tipo, ele é só mais um. Assim, o anterior a ele achou que seria a mesma coisa, entendeu? Então, assim, não compensa namorar, não compensa, né? Esse investimento é só você perder tempo e dinheiro. É mais fácil você focar nas tuas coisas aí e comprar um joguinho pra você ser divertido que você ficar perguntando como é. Mas é isso, não esqueça de mandar o seu relato. Eu vou deixar o link aí do meu Telegram aí embaixo. Eu vou fazer mais vídeos, prometo. Mas é isso, aqui é o Saul e até mais.